Boa noite, graça e paz. Estamos aqui numa segunda-feira mais para nosso estudo bíblico. Então, você que está pronto aí para o estudo, pega o seu caderno, pega o seu papel, pega a sua Bíblia e vamos em frente. Vamos orar primeiro. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos juntos aqui. Pedimos a tua bênção e a tua ajuda para aquilo que nós vamos estudar e que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, através da tua palavra. Nos abençoe nesse tempo, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pronto para estudar? Muito jóia. Nós terminamos a aula passada, o capítulo 19, versos 13 a 15, quando Jesus fala sobre as crianças, fala sobre que se alguém não tiver uma atitude, uma fé igual aquelas crianças, não pode ver o reino dos céus, né? E a gente já falou sobre isso, que mostra a sinceridade da criança em reconhecer rapidamente o seu erro e reconhecer também de pedir perdão, ser perdoado. Isso é algo que é muito importante para o relacionamento com Deus. Bem, nós vamos continuar estudando a Mateus, agora capítulo 19, versículo 16 a 30, que é uma conversa, uma entrevista de Jesus com um homem que não se dá o nome dele, é chamado do jovem rico. Abra aí a sua Bíblia, vamos ler aqui os primeiros versículos a partir do versículo 16. Diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. E ele pergunta: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, honra o teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Antes de eu continuar estudando aqui, lendo o texto, eu quero fazer algumas observações sobre o texto que nós acabamos de ler. Bom, a pergunta que este jovem foi fazer a Jesus era a respeito da vida eterna. É isso que ele queria saber de Jesus. E ele esperava, sem dúvida, a primeira resposta de Jesus. Ele esperava que Jesus perguntaria a respeito dos mandamentos. E ele já estava preparado para isso. Ele estava preparado para responder para Jesus. Porque Jesus disse que ele deveria guardar todos os mandamentos. Então ele perguntou quais, e aí Jesus começa a citar todos os mandamentos, citando inclusive o último que ele cita ali: amará o teu próximo como a ti mesmo. E olha só o que diz aqui no versículo 20: A tudo isso tenho obedecido, disse aquele jovem. E aí agora ele pergunta: o que me falta ainda? A grande pergunta é agora: qual a expectativa desse jovem? O que ele esperava que Jesus dissesse a respeito dessa pergunta dele? O que me falta ainda? Bem, na minha interpretação, no meu entendimento do texto, provavelmente esse jovem esperava que Jesus dissesse: não lhe falta mais nada. Você é o cara, você está muito bom. Você está acima da média de todos os outros homens. Você é muito bom. Ou seja, ele esperava que a sua bondade, a sua prática fosse reconhecida por Jesus como algo de mérito dele. Ele tinha mérito para Jesus dizer para ele: você é o cara, você é muito bom. Bem, agora olha a resposta de Jesus no versículo 21 e 22. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, agora só lhe falta uma coisa: vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ou seja, ele não esperava que Jesus dissesse isso. Tanto é que no versículo 22, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Bem, o que Jesus pede para esse jovem? É o seguinte: já que você já fez, parece que tudo está bom, então eu peço que você vá, venda tudo que tem, dá aos pobres, vem divide com eles e vem e siga-me. O que Jesus queria na realidade desse jovem? Ele queria dizer para esse jovem que se ele fizesse mais isso, ou seja, lhe falta mais alguma coisa, se ele fizesse isso, estaria tudo resolvido. Então vamos pensar aqui. Se aquele jovem vendesse tudo que ele tinha, desse aos pobres,
e ele teria a garantia da eternidade, que era a grande questão que ele queria colocar para Jesus? Será que se alguém hoje vender tudo e dar aos pobres, dividir a sua riqueza e dar aos pobres, então ele já tem a garantia da vida eterna? Será que esse é o problema? Tanto é que ele fica triste porque ele tinha muita riqueza. Será que esse era o problema? Jesus, na realidade, estava querendo mostrar o real problema daquele homem. O real problema daquele homem, preste atenção nisso, era confiar em si mesmo. Era confiar que aquilo que ele estava fazendo era suficiente para que ele pudesse ter a vida eterna. E eu vou dizer aqui para vocês que estão me ouvindo, assistindo esta aula, este é o grande problema do ser humano. O problema do ser humano é se achar que os seus problemas estão resolvidos. Quando ele faz alguma coisa por si mesmo, quando ele acha que ele tem mérito da vida eterna. Então, quando Jesus disse para ele, vai e faz tudo aquilo que tem, Jesus mexeu com o coração dele. Ou seja, você não tem a capacidade que você pensa que tinha. Você não é tão bom quanto você acha que você era bom. Então Jesus está mexendo justamente com a incapacidade do ser humano. É exatamente isso, eu preciso dizer isso para você. Enquanto o ser humano não se considera incapaz, Jesus não pode fazer nada por ele. O homem tem que perceber a sua incapacidade. O homem tem que perceber que ele não consegue a salvação por esforços próprios. A lei quer mostrar para o homem que ele é incapaz. Quando o homem acha que ele consegue fazer tudo, que ele consegue realizar aquilo que Deus quer que ele realize, então ele está justamente numa postura, numa posição de se achar que ele consegue resolver. E a lei quer apontar para dizer para o homem que você não consegue. Você não consegue amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, ele tinha que dizer para Deus que eu amo o próximo como a mim mesmo. Então eu vou dar aquilo que eu tenho para o próximo, mas ele não consegue fazer isso. Ele não tem essa capacidade de fazer isso. Olha só o que acontece na conversa para que você possa entender aqui. Então Jesus disse para ele, então o homem ficou triste, né? A gente vê aqui no versículo 22, né? O homem ficou triste porque tinha muita riqueza. Agora olha o verso 23. Então Jesus disse aos seus discípulos, diga a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Agora Jesus está dizendo que o rico é impossível de entrar no reino dos céus. Acompanhe o pensamento comigo, acompanhe o pensamento. Ele diz, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico entrar no reino dos céus. Deixa eu explicar primeiramente o texto para continuar, porque você não pode parar no texto aqui nesse versículo. Bom, Jesus usa um provérbio que havia naquela época, não é? Talvez um provérbio que ele queria, alguns acham que Jesus estava querendo usar um provérbio, que era um provérbio talmúdico, né? Citando a maior besta conhecidas na Palestina e a menor das aberturas. Era um provérbio que tinha naquela época. Falar de um grande animal para passar por uma expressão, por um espaço extremamente curto que ele não vai entrar, né? Passar um camelo pelo fundo de uma fechadura de uma porta, né? O outro que podia ser literal isso. Ou seja, o que era o literal? Então existia, imagina naquela época, tinha as portas das cidades, portais eram grandes, passavam um grande número de pessoas e animais naquilo lá. Bom, quando as portais estavam fechados, à noite se fechavam, ao lado tinha uma portinhola, uma porta pequena, que para um homem passar também tinha que se agachar um pouquinho e passar. Agora imagine um camelo passar por aquele lugar. Aquilo era a expressão fundo de uma agulha. Expressão no original para dizer desta portinhola. Essa porta pequena ao lado da grande porta da cidade, onde quando essa porta de cidade estivesse fechada, as pessoas entravam
e saíam por aquela portinhola. Então imagina um camelo se agachar, colocar seus joelhos e se agachar e passar. Muita dificuldade. Mas presta atenção aqui no texto para você poder entender o que Jesus queria dizer. Olha o verso 25. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Por que os discípulos fizeram essa pergunta? Porque para os discípulos naquela época e para as pessoas naquela época, a riqueza era uma resposta ao favor divino. Ou seja, se alguém era rico, significa que ele estava agradando a Deus, estava indo muito bem a sua vida com Deus. Então, quando Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, a pergunta deles foi óbvia. Bom, se um rico não pode entrar no reino dos céus, quem é que pode entrar? Ninguém pode entrar, porque o rico é já abençoado por Deus. Ele tem a riqueza porque é bênção de Deus. E isso está acontecendo nos nossos dias. Algumas pessoas acham que a riqueza é a resposta de que está tudo bem com Deus, e não é sempre assim. Também pessoas piedosas, tementes a Deus, que entregaram a sua vida para Jesus, que seguem, são discípulos, passam por lutas na vida, inclusive financeira. Não estou dizendo que Deus não abençoa financeiramente, que Ele também abençoa. Mas também não estou dizendo que bênção financeira é sinal de aprovação divina. Tem muita gente rica que está vivendo longe de Deus. Tem muita gente abastada que não está tendo temor de Deus no coração. Às vezes a riqueza é produto de trabalho, é produto dos negócios. Às vezes a riqueza é produto de coisas ilícitas que a pessoa está fazendo. E ele está rico por causa de coisas ilícitas. Então, riqueza não é sinal de favor divino. Não é? De novo, não estou dizendo que Deus não abençoa. Então, os discípulos, agora, olha só o que Jesus respondeu. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O que Jesus está querendo dizer? Tem nada a ver. Um rico pode entrar no reino dos céus. O problema do rico é quando ele confia na sua própria riqueza. O problema do sábio é quando ele confia na sua própria sabedoria. O problema do bonitão é quando ele confia na sua própria boniteza, na sua lindeza, vamos dizer assim. Não, é quando a pessoa confia, aquele que faz boas obras, aquele que ajuda pessoas, é quando ele confia que a sua vida está, que Deus vai aceitar por aquilo que ele faz. O religioso, então ele confia na sua religiosidade, Deus vai aceitar, porque ele é religioso, ele vai na igreja, ele faz tudo que faz, ele dá o seu dízimo. Então, todas as vezes que o ser humano confiar em si mesmo, essa é a sua riqueza, essa é a sua segurança. E Jesus está dizendo, essa não é a sua segurança. Você está com saúde, segurança, Deus está me abençoando. Você está com riqueza, Deus está me abençoando, então você confia nela. E o homem não pode confiar naquilo que ele tem e ele faz. O homem tem que confiar em Jesus. O homem tem que confiar naquilo que Deus faz e não naquilo que ele faz. Olha, continuando aqui o texto. Jesus digo a vocês, na verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Deixa eu explicar aqui para vocês. Lembra que Jesus faz uma citação aqui de coisas que se deixam para seguir a Jesus. Isso é uma tônica. Discípulo que é discípulo, gente que quer seguir a Jesus, sempre vai ter que deixar alguma coisa para trás. E às vezes alguma coisa muito valorosa. Mas ainda a sua confiança não está nisto. Ele segue a Jesus. É pelo fato dele seguir a Jesus, não pelo fato de deixar coisas. O deixar coisas é uma consequência. Quando nós cremos em Jesus, quando nós dependemos de Jesus, acontece de termos que deixar alguma coisa para lado.
de deixar de confiar em coisas que nós achávamos que era importante para o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus está estrito numa pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Quando nós confiamos nela, quando nós dependemos dela, nós dependemos daquilo que Cristo fez, não daquilo que nós fazemos, esse se inicia o relacionamento da pessoa com Jesus. E ele diz aqui, se deixar pai e mãe, tantas coisas valorosas, vão receber sem mais, herdarão a vida eterna, perfeito. Por quê? Porque confiaram em Jesus, e por causa de confiar em Jesus, tiveram que deixar coisas. E não negaram a Jesus, não negaram seguir a Jesus por causa de coisas, por causa de ideologias de pessoas e famílias. E continuando aqui, por isso ele diz, contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. O que Jesus está querendo dizer aqui? Aqueles que se achavam, estavam fazendo coisas e até alguns sacrifícios, mas achando que estavam ganhando a vida eterna por aquilo que estavam fazendo, achavam que estavam em primeiro lugar, serão os últimos. Não tem. Não tem vez nisso. Mas aqueles que de coração estavam entendendo o que era Jesus, entendem o que é Jesus e seguem de coração, sem pensar no que vão ganhar e sem pensar no valor daquilo que estão perdendo, mas perdem porque perdem por causa de Jesus. Aí sim, esses serão os primeiros. É isso que Jesus está dizendo. Então, presta atenção. O que Jesus está valorizando aqui é o que a pessoa crê, em quem ela crê, aonde ela está descansando sua fé, aonde ela depende da sua salvação, se é no que ela faz ou no que Cristo fez, se é nas suas obras, se são nas suas obras aquilo que ela faz, ou naquilo que Cristo fez por ela na cruz do Calvário. Esse é o grande diferencial, certo? Continuando aqui, no capítulo 20, há uma mudança de local. Ele tinha passado por Decápolis, que nós vimos lá, e agora ele vai entrar na Judéia, certo? Ele entra na Judéia a partir do capítulo 20. Dos versículos 1 até o versículo 16, ele conta uma parábola que é chamada da parábola da vinha, que é uma parábola muito interessante, mas também bem objetiva no seu ensino. Bem rapidinho aqui. Pois o reino dos céus é como capítulo 20, tá? Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça, e lhes disse, vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse aos seus administradores, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperaram receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando ao receber, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes, estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo justo com você? Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá.
eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Uma parábola bem conhecida por muita gente, e Jesus conta essa parábola aqui, que é chamada a parábola dos trabalhadores da vinha, nos versículos 1 a 16, que eu acabei de ler. Então a parábola ensina que o serviço prestado fielmente a Cristo será fielmente recompensado. Entretanto, só Deus, que é o justo juiz, que sabe avaliar as coisas, pode avaliar adequadamente a fidelidade de cada pessoa, não importa o tempo que ela tenha entrado na vinha, ou seja, no trabalho do Senhor. Assim, os juízos humanos podem ser completamente alterados. Você olha para uma pessoa e diz, poxa, aquela pessoa tem dedicado muito. Bom, primeiro, quem avalia a dedicação não sou eu, não sou você, é Deus quem avalia. Então, às vezes você olha para uma pessoa, parece que aquela pessoa merece mais o retorno de Deus para ela do que o outro. Não, quem avalia é Deus. Fidelidade é coisa com Deus. Não tente olhar para uma pessoa na igreja ou em qualquer outro lugar e dizer, essa pessoa é melhor do que outra. Ninguém é melhor do que nós, do que o outro. Quem avalia o nosso coração é Deus. Ele que avalia aquilo que fazemos, Ele que avalia a forma que fazemos, Ele que avalia a intenção do que fazemos. E mesmo que alguém entre e parece que fez menos do que nós, não tem nada do que menos. Deus não está avaliando a quantidade, Deus está avaliando a fidelidade. A quantidade não é uma coisa que Deus avalia. Você pode dedicar a vida inteira e o outro é dedicado 1 hora, porque conheceu a graça e conheceu o serviço e vai trabalhar para Deus. É fidelidade. Então, aquilo que você faz para Deus, você tem que pensar na fidelidade que você faz e não na quantidade. Ainda que a quantidade também tenha o seu valor, mas porque às vezes há necessidade, mas lembra, muito mais está na questão da fidelidade, muito mais está na questão do coração do que da quantidade. É isso que Deus vai olhar, certo? Então, tudo aquilo que vier à sua mão, faça por fidelidade. E não achando, quanto mais eu fizer, mais perto de Deus eu estou mais agradando o meu Senhor, o Senhor da vinha, que é o meu Deus, né? Não, é a fidelidade que Ele vai avaliar o que você faz e não a quantidade, né? A quantidade, tem gente que quer fazer muito, mas não é fiel naquilo que faz. Então faz o seu melhor naquilo que você está fazendo. É isso que você tem que fazer, faça de coração. Continuando o texto aqui, no versículo 20, versículo 17 ao 34, que ele entra na Judéia, não foi no versículo 1 a 16, desculpa, na Judéia ele entra, e no versículo 17 a 19 ele fala de um assunto que ele vai falar várias vezes durante o Evangelho de Mateus. Olha só qual é o assunto. Enquanto estavam subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Então aqui Jesus está predizendo novamente a sua morte e a sua ressurreição. Lembrando que Jesus vai fazer isso várias vezes. Lá atrás, Pedro até falou, não, isso não vai acontecer contigo, nós vamos deixar. Então agora Jesus está repetindo, parece que as coisas vão começar se encaixando, mas ainda os discípulos estão tentando entender tudo que Jesus está dizendo, porque essa não era a expectativa que eles queriam ter com relação ao ensino, né? Com relação ao ensino da morte e da ressurreição. Não é? Mas Jesus está falando mais uma vez aqui e fala agora, tá bom? Bem, entra aqui uma passagem muito interessante dos versículos 20 até o 28. É o pedido que os filhos de Zebedeu fazem para Jesus. Às vezes parece que é deles, às vezes parece que é da mãe deles que intermediou. Então aproximou-se, isso é versículos 20 ao 28 de Mateus 20. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer?
Então, olha só aqui. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. Então, alguns acham que foi a mãe, outros acham que foram os filhos. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu. Os textos paralelos, às vezes, dá a entender que foram os meninos, né? Ela respondeu, declara que no teu reino esses meus filhos, meus 2 filhos, se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Agora ele usa na plural. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam quem? Eles. Então, se foi a mulher, a mãe que falou primeiro, ou se foram os meninos, estavam perto um do outro. Quem tomou a iniciativa, mas a gente percebe aqui que os meninos disseram, não, nós vamos poder sim. Então Jesus disse-lhes, certamente vocês beberão o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àquele para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Bom, o pedido dos filhos de Zebedeu é bem claro aqui. Um queria sentar à direita e outro à esquerda do reino. Então eles estavam sabendo que o reino do Senhor ia ser implementado e eles queriam sentar. De novo, entra de novo a questão do coração do ser humano. O ser humano quer destaque, o ser humano quer holofotes, o ser humano quer melhor. Então a mulher, a mãe, foi pedir, eu quero que meus filhos não sentem à tua direita e à tua esquerda. Sentar na direita e à tua esquerda está tudo tranquilo, protegido, guardado pelo Senhor. Ou seja, foi uma coisa que agradou os filhos, né? Tanto é que Jesus disse no versículo aqui, vocês sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Quando os discípulos ouviram isso, disseram certamente vamos poder, porque beber cálice com o rei naquela época era honraria. Nós vamos ser honrados pelo rei, vamos sentar e beber o cálice. Só que eles não entendiam que cálice também tem um símbolo de sofrimento. Tanto é que Jesus disse, beber o cálice vocês vão beber, mas sentar-se à direita e à esquerda, isso não compete a mim. Vocês vão sofrer, e é verdade. Os discípulos, Pedro, João, sofreram por demais a respeito da sua vida, né? Vão sofrer penas por causa do seguir a Jesus. Então, eles estão dizendo aqui, você está pensando só em honraria, cálice também é sofrimento. Vocês vão sofrer. Agora, sentar à direita e à minha esquerda não compete a mim, compete ao Pai. Ele que vai designar sobre esse assunto. Mas sofrer, você pode ter certeza que vocês vão sofrer. Eles não estavam nem imaginando que valeria para sofrimento. Mas olha só o ensinamento que Jesus está dando aqui para nós, né? Jesus chamou no versículo 25, vocês sabem que os governantes das nações os dominam e as pessoas, né, exercem poder sobre elas. Mas ele diz aqui, agora entre nós não tem nada disso. Entre nós, o que quer ser o Senhor será escravo de todos. Ele está ensinando o serviço mútuo. Nós estamos numa época do Evangelho que as pessoas querem dominar e ser maior, destacados diante dos outros, né? Isso em todos os segmentos, não estou dizendo só pastores, não. Ministro do louvor, pessoal do louvor, gente de ministérios, discipulado, todo mundo. Meu querido, presta atenção, nós não fomos chamados para serem servidos, nós somos chamados para servir. Líderes de igreja, pastores, professores de escola dominical, líderes de célula, líderes do louvor, e qualquer outra pessoa da equipe louvor de célula, nós não estamos nesse mundo, nós não fomos salvos para ser servidos, mas para servir, para abençoar a vida das pessoas. E é por isso que ele diz aqui, como Filho do Homem,
que não veio para ser servidos, mas para servir e dar a vida por muitos. Esse é o nosso papel. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos colocar isso na nossa mente, né? Isso é uma tônica do serviço cristão. Isso é uma tônica que deve ser do meu serviço, do seu serviço. Isso não tem época. Isso é na época de Jesus, todo o período da história da igreja e na nossa época. De novo, nós estamos num período onde as pessoas estão querendo ser servidas e não servir. Nós temos que mostrar diferente para as pessoas. Aliás, eu preciso dizer isso, eu tenho dito isso na minha igreja. A igreja evangélica precisa mostrar o lado que realmente importa. Nós estamos aqui para servir pessoas. Nós estamos aqui para abençoar. Precisamos parar com essa onda que está acontecendo na sociedade. Todo mundo querendo ser mais, ganhar opinião, querer ser mais. Sirva, irmão, sirva. É isso que a gente tem que fazer, servir a Deus, servindo pessoas, servindo a Deus. É isso que a gente tem que fazer, não é? Viver o cristianismo autêntico. Viver um cristianismo autêntico. E o cristianismo autêntico é aquele cristianismo onde as pessoas estão servindo a Deus, servindo pessoas, servindo a Deus. Esse é o nosso papel. Muito bem, para terminar o capítulo 20, versículos 29 até o versículo 34, ao 34 acontece aqui a cura de 2 cegos. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu a Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu faça? Responderam-lhe eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e os seguiram. Bem, vamos aqui pontuar aqui rapidamente esse milagre extraordinário. Esses cegos, versos 30 e 31, eles entendiam o que era mais importante para todos nós. Eles entendiam quem Jesus era. Quando eles declararam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, eles estavam declarando que eles sabiam que era Jesus. Jesus era o filho de Davi. Jesus era o Messias prometido. Jesus era o Salvador prometido. E isso que as pessoas precisam entender. Que todos nós precisamos lembrar que Jesus é o Salvador prometido por Deus para todos nós. Jesus perguntou o que eu quero que vocês façam. Jesus sabia, mas ele queria só ouvir do lábio dele. Eu quero que o Senhor abra os nossos olhos. Então, Jesus abriu os olhos daqueles 2 cegos lá, ali chamados cegos de Jericó. História interessante, mas a grande verdade dessa história é que aqueles 2 cegos enxergaram muito mais do que os doutores da lei não estavam enxergando, que Jesus era o Messias, Jesus era o Salvador prometido. É isso que eles enxergaram, e é isso que todos nós temos que enxergar. É isso que todas as pessoas têm que enxergar, que Jesus é o Salvador, o único que pode salvar a humanidade. Amém? Muito bem. Próxima aula, vamos entrar no capítulo 21 de Mateus, quando Jesus já está chegando em Jerusalém. Certo? Vamos orar aqui para encerrar? Muito bem. Senhor, muito obrigado por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Obrigado pela vida de cada um que esteve aqui conosco e que também esse capítulo, final de 19 e 20, realmente possam marcar nossas vidas e entender o que mais importa para o Senhor. É um coração quebrantado e humilde. É uma pessoa que entende que a salvação só existe na pessoa de Cristo. Nos abençoe no restante dessa semana. Abençoe cada um de nós e que possamos continuar estudando a Tua Palavra. Essa é a oração que fazemos e fazemos juntos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e abençoe a sua semana. E que nós possamos estar aqui na próxima segunda-feira. Um beijo no coração de cada um. Tchau!